Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, estou trazendo aqui mais alguns tópicos para serem revisados, para lembrarmos aqui alguns conteúdos que foram estudados nesse bimestre. Esse aqui é o terceiro tópico dessa revisão, né? E neste terceiro tópico nós vamos ver quais são os elementos de um termo algébrico. Todo termo algébrico, ele tem o coeficiente e a parte literal, certo? E o que é o coeficiente do termo algébrico? Você já sabe que o termo algébrico é aquele que tem a presença de letras, além de números. E o que é o coeficiente? O coeficiente é a parte numérica do termo algébrico. Por exemplo, nesse termo algébrico 2a ao quadrado b ao cubo, o coeficiente é 2, certo? Então, eu vou colocar aqui, coeficiente é o 2, ok? Quem é a parte literal? A parte literal é a parte formada pelas letras e também os expoentes que acompanham essas letras. Então, a parte literal aqui vai ser a ao quadrado b ao cubo, ok? Então, aí nós destacamos o coeficiente e a parte literal, ou melhor, identificamos. Vamos para o segundo exemplo, menos 5y. Quem é o coeficiente? É o menos 5 ou é o y? Como já vimos, coeficiente é a parte numérica. Então, o coeficiente aqui vai ser menos 5. E a parte literal é a parte formada por letras, que vai ser o y, certo? O y. Vamos então ver aqui. No terceiro exemplo, né, que já está respondido, coeficiente e parte literal. Como falamos, coeficiente é a parte numérica. Aparentemente, aqui não tem coeficiente, pois não tem número escrito. Porém, quando não há número antes da letra, entende-se que o coeficiente é 1. É que quando é 1, não se usa, ok? Então, nesse caso, quando só tem a letra, o coeficiente é 1, ok? Só aparece a letra, mas há um coeficiente que é 1. E a parte literal é a própria letra que aparece aqui, m. Continuando aqui, no último exemplo, eu tenho uma fração, menos 2/3 x ao cubo. Quem é o coeficiente? Menos 2/3. Quem é a parte literal? X ao cubo. Ok? Então é isso, gente. Tá? Aí nós identificamos as partes do termo algébrico, que é o coeficiente, formado pela parte numérica, e a parte literal, que é formada pelas letras. Agora vamos para um outro tópico aqui, que é a semelhança de termos algébricos, tá? Esse é o quarto tópico que nós vamos revisar, a semelhança de termos algébricos. Quando é que dois termos algébricos são semelhantes? Dois termos algébricos são semelhantes quando tem a mesma parte literal, ou seja, quando a parte literal deles são iguais. Por exemplo, 5ab e menos 3ab, esses dois termos são semelhantes? Sim. Então, eu posso afirmar aqui que eles são semelhantes porque a parte literal são iguais, ó. AB, aqui também AB. A parte numérica, que é o coeficiente, não precisa ser igual para que dois termos algébricos sejam semelhantes. Letra B, são semelhantes? Então, para sabermos se são semelhantes, identificamos, ou melhor, observamos a parte literal de cada um deles. Aqui é x ao quadrado. Olha, os dois têm x e y, aparentemente são semelhantes. Só que aqui é x ao quadrado e aqui é x ao cubo, então o expoente é diferente. O y também, aqui no y o expoente é 3 e aqui é 2, ou seja, y ao cubo, y ao quadrado. Então, nesse caso, eles não são semelhantes. As letras são iguais, porém os expoentes são diferentes. Terceiro exemplo, 9m e 3. São semelhantes? Não, porque um tem a parte literal e o outro não tem.
Então, nesse caso, não são semelhantes. Continuando, né? Continuando nesse... Deixa eu arrumar aqui, posicionar a câmera. 4C e o outro termo aqui é C. São semelhantes? Alguém vai dizer que não, porque aqui tem 4 e aqui não. Porém, não é o número que diz se eles são semelhantes. Não é o coeficiente, é a parte literal, que é a parte formada por letras. E a parte literal aqui são iguais? Sim. Então, nesse caso, eles são semelhantes? Sim, com certeza. E finalizando aqui, nós temos o último termo. 2x e 5y. São semelhantes? Então, claramente, percebemos que não, pois as letras são diferentes, ou seja, a parte literal é diferente. Então, nesse caso, eles não são semelhantes. Ok? E para finalizarmos, o outro tópico que eu quero relembrar com vocês é sobre equação, tá? É nós observarmos uma sentença matemática e dizermos se ela é uma equação ou não. Para ser equação, precisa que essa sentença tenha duas coisas: o sinal de igualdade e a presença de letras que nós chamamos de incógnita. Por exemplo, nesse exemplo aqui da letra A, eu tenho 2x mais 5 igual a 10. É uma equação? Sim. Por que equação? Porque tem o sinal de igualdade e tem a presença de letras, que é a incógnita. Ok? Na letra B, nessa sentença matemática, eu tenho a presença de letras? Tenho o y. Eu tenho a incógnita. Mas eu tenho um sinal de igualdade aqui? Não. Eu tenho um sinal aqui de desigualdade. Então, nesse caso, esta sentença matemática não é uma equação. Ok? Não forma uma equação. Dando continuidade aqui, esta sentença forma uma equação? Sim, pois ela tem um sinal de igualdade, tem também a presença de letras, que são as incógnitas. Então, nesse caso, forma uma equação. Letra D, nós temos o sinal de igualdade, então vai ser uma equação? Não, porque apesar de ter o sinal de igualdade, não tem a presença de letras. Então, aqui não forma uma equação. Tem que ter as duas coisas, sinal de igualdade e letras. Tá? E finalizando, 2y igual a 18, forma uma equação? Sim, pois tem o sinal de igualdade e tem a incógnita, que é a letra. Ok? Então, nesse caso, forma uma equação. Ok, gente? E em seguida, no próximo tópico da revisão, vou mostrar para vocês como resolver equações. Já vimos, né? Mas vamos estar relembrando.